Oi pessoal, aqui é Eduardinho do Carteira Rica e hoje eu vou responder a uma pergunta de nossos leitores. Mas para que vocês entendam o meu argumento, eu vou compartilhar com vocês uma história que ocorreu comigo há uns 6, 7 anos atrás. Se você já viajou de carro uma distância entre 700 e 1000 quilômetros, já deve ter percebido que na volta para casa, os últimos 10 quilômetros são justamente os mais perigosos. Por quê? Porque você está cansado e você está com aquela sensação de que já cheguei. Então você alivia e presta menos atenção. Bom, vindo de São Paulo para BH, para quem já conhece, sabe que a rodovia de repente se transforma em uma avenida. E isso acontece e dependendo, se você não estiver muito atento, você tende a continuar na velocidade que praticava na rodovia. Então eu estava ali por volta de 80 km por hora, quando a velocidade deveria ser 60. E tinha naquela avenida um retorno central para os carros que quisessem voltar no caminho oposto. Então havia dois faróis, dois sinais de trânsito. Um naquele ponto para quem quisesse continuar e outro logo do lado para quem quisesse fazer o retorno. E um senhor bem idoso viu o farol, sinal de trânsito para quem fosse fazer o retorno se fechar e decidiu atravessar a avenida, mas o sinal para mim estava aberto. Ele fez uma confusão e eu estava a 80 km por hora, acima da velocidade permitida, porque eu estava distraído num fim de viagem e esse senhor entrou bem na minha frente. Eu freiei e o carro derrapou e por muito pouco eu não atropelei esse senhor, que como era idoso e frágil, provavelmente viria a falecer. Então vamos à questão que um de nossos leitores levantou. Ele quer administrar os recursos dos parentes. Ele sabe investir, ele investiu em educação financeira e ele quer administrar o recurso de irmão, pai, cunhado, esse tipo de coisa que muita gente faz de maneira informal. E ele está preocupado se vai ter problemas com a Receita Federal, como justificar isso. Bom, a questão é a seguinte, e a Receita é o menor dos possíveis problemas num caso assim. Veja nesse caso que ocorreu comigo. Se eu tivesse atropelado aquele senhor e ele tivesse ido a óbito, o seguro do automóvel cobre responsabilidade civil, mas não cobre tudo, não cobre qualquer coisa. Eu, no momento daquele acidente, acabaria criando para mim um complexo de obrigações, como dever de indenizar, talvez pensão para a família, não sei, que não seriam cobertas por esse tipo de seguro, que colocariam em risco o meu patrimônio. E se eu estivesse administrando patrimônio de parentes, em nome próprio, veja o risco que esses parentes estariam correndo. Despesas com funeral, despesas com pensão, reparação de todo tipo. Então, processo judicial, civil, penal, então custas com advogados. Imagine a infinidade de despesas que uma situação dessas cria para a pessoa. Então, o leitor pergunta, como que eu faço perante a Receita? Não é só perante a Receita. Você tem que se resguardar e resguardar o patrimônio dos seus parentes para todo tipo de situação. Porque se acontece uma coisa dessa e você, para proteger o seu parente, devolve aquele dinheiro, mas é tudo de maneira informal, o juiz vai interpretar que você está esvaziando o seu patrimônio para não cumprir a sua obrigação proveniente de um fato como esse. Então, como você faz? Eu faria, no seu lugar, o seguinte. No momento em que seu parente transferisse o dinheiro para você, eu faria um contrato de mútuo, que é um contrato de empréstimo, ou um contrato que você achar mais adequado, e reconheceria a firma em um cartório para provar a data em que esse dinheiro foi para sua conta e guardaria também a transferência, o comprovante de transferência, para que depois, lá na frente, se algo viesse a acontecer, você comprovaria a origem desses recursos. E também
a obrigação de devolvê-los. E faria esse contrato a um prazo certo. Qualquer coisa, quando esse prazo acabar, você renova esse contrato, não tem problema. Reconhecer firma é algo muito barato, por volta de R$10, depende de cada estado, ok? Então, primeira coisa, eu faria isso. E colocaria uma cláusula também de que, em caso de notificação por parte do credor, você teria X dias para devolver aquele montante. Então, essa seria a primeira atitude que eu tomaria. Na declaração de imposto de renda, basta você colocar como um ativo de um lado e uma dívida de outro. Como não há acréscimo patrimonial, isso não, desde que também aquela pessoa que te emprestou o dinheiro coloque na declaração dela esse fato, também não vai ter problema, ok? Então, só para lembrar que isso pode acontecer com qualquer um, eu vou contar um caso de uma amiga minha de Salvador, uma pessoa muito bacana, que estava dirigindo o seu veículo e entrou em um cruzamento, olhou para o lado, para o outro, não viu que vinha um motoqueiro. E esse motoqueiro bateu no carro, caiu, quebrou a perna, teve fratura exposta, uma série de complicações na recuperação e acabou 2 anos sem poder trabalhar. Ele era motociclista profissional, motoboy, alguma coisa assim, trabalhava com a moto, ficou 2 anos sem trabalhar. Além de ela ter que pagar as despesas médicas desse senhor, ela teve que pagar uma pensão para aquela família por 2 anos. Se o seu orçamento estiver apertado, vamos supor que você tem uma prestação habitacional, algo assim, você pode vir a ter dificuldades. Então, no caso dessa minha amiga, acho que ela havia ido ao supermercado, é como se ela tivesse ganho aquela promoção da televisão de 2 anos de compras no valor de R$2.000 por mês, gratuitamente, só que ao contrário. Então seriam 2 anos pagando compras de R$2.000 sem levar nada para casa. É mais ou menos uma promoção ao contrário, ok? Fora os outros gastos que ela teve. E isso nem é o pior dos casos que pode acontecer com qualquer um. Então, você não precisa se preocupar com a CVM, por exemplo, porque não vai fazer isso profissionalmente, não precisa de um registro, certificação, porque você, por favor, lembre-se de não oferecer isso às pessoas, essa administração, mesmo que você esteja administrando muito bem, ganhando muito dinheiro, não faça isso de maneira profissionalmente, porque isso é regulado pela CVM. Agora ali, de maneira amadora, informal, só para os seus parentes, não tem problema nenhum perante a CVM, você não vai ter esse risco, mas você tem que tomar suas cautelas para não colocar em risco o patrimônio dos seus parentes, ok? Então, esse era o recadinho de hoje. Se você gostou, inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar os nossos vídeos regularmente, ok? Um grande abraço e até o próximo.